Agora, 7h41, bom, nós estamos acompanhando aí o cenário político para a disputa da Prefeitura de São Paulo, que é um cenário bastante polarizado, bastante importante para a eleição da cidade, a maior cidade do país. São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Portugal não tem isso, o Chile não tem isso, é maior do que os países do mundo. E tem também os diversos candidatos à Prefeitura da cidade. Professor Paulo Ramires, cientista político e professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de Sociologia, está aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Paulo, há uma discussão, acho que as pessoas que estão nos acompanhando, inclusive andando para lá e para cá, estão no carro, é o seguinte. Geralmente, em eleição municipal, a gente está falando de transporte público, fala de buraco da cidade, fala de parque, etc, etc. Essa eleição de São Paulo está, na sua opinião, ganhando ou não uma amplitude nacional e mais política? Exato, né? A campanha eleitoral desse ano na cidade de São Paulo acabará por refletir a polarização que já existe no nível nacional. Isso porque na campanha eleitoral presidencial de 2022, Boulos, que é o candidato do PSOL, se comprometeu a não concorrer à presidência desde que Lula o apoiasse, exatamente para essa candidatura à prefeitura desse ano. Já o Ricardo Nunes, por sua vez, recebeu apoio direto de Bolsonaro. Então, o reflexo está nas pesquisas, né? O Boulos com 30%, o Ricardo Nunes com 29%, e isso acaba desviando o foco dos reais e principais problemas da cidade, né? Vale dizer também que surgiu uma outra pesquisa ontem, mostrando que 62% do eleitorado acaba se afastando do Bolsonaro e, consequentemente, do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, pela má influência que o Bolsonaro acaba exercendo. Já o Lula, 42% dos eleitores se afastam, né, por conta da presença de Lula nessa campanha. Então, o que nós vamos ter esse ano na campanha para a Prefeitura de São Paulo é uma disputa mais de rejeições, assim como foi também em 2022. Esse é um reflexo, né, da polarização. Mas, querendo ou não, Bolsonaro e Lula, ainda assim, têm um grande peso sobre os candidatos nos níveis municipais em todo o país. E a consequência disso é que a gente vai ter o terceiro turno da eleição presidencial aqui em São Paulo, entre Boulos e agora o Ricardo Nunes. Agora, Paulo, isso pode alavancar também alguma consequência, algum reflexo para a eleição presidencial de 2026 ou não? Pode sim, porque é um termômetro, né? À medida que tanto Boulos quanto Ricardo Nunes são apoiados respectivamente por Lula e Bolsonaro, isso já é um indício de como serão as eleições presidenciais daqui mais 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, o PT, por exemplo, mudou a estratégia para algumas grandes capitais, entre elas São Paulo, não lançando candidatos à prefeitura, mas sim vices, que é o caso da Marta Suplicy. Então, isso serve exatamente para o PT, por exemplo, testar qual que é o seu índice de aprovação na cidade de São Paulo, através da figura do Boulos. E a mesma regra vale para o Bolsonaro, né? Ou seja, qual que é o exercício de influência que Bolsonaro ainda tem nessa cidade. Vale dizer que Bolsonaro perdeu na cidade de São Paulo na última eleição municipal, né? Então, ainda há um grande peso desses políticos, e esse peso refletirá na eleição de 2026 em São Paulo, na capital. Paulo, você falou aí de rejeição. Na história aqui da cidade, acho que mais de um candidato ganhou a eleição, mesmo com maior rejeição. Você lembra deles ou não? Um acho que se chamava Paulo Maluf. Exatamente, né? Isso se deve porque a população de São Paulo, no geral, é muito conservadora, né? Então, muitas vezes, os votos acabam sendo direcionados não exatamente por uma preferência política, mas sim por uma rejeição à esquerda, né? Apesar do Paulo Maluf ter tido uma grande rejeição, a rejeição contra a esquerda ainda assim é maior. O mesmo problema aconteceu no estado de São Paulo, na última eleição a governo, quando o Tarcísio, uma figura até então relativamente desconhecida, acabou sendo eleito, né? Então, isso é fruto de uma série de elementos mais conservadores que existem na cidade, que fazem com que a população opte por não votar em partidos de esquerda e vote
na primeira figura que veja pela frente, que seja de direita, né? Aconteceu com o Celso Pitta, também sucessor de Maluf, assim também como o Kassab, que foi eleito devido à rejeição a Marta Suplicy, isso no início desse século. Enfim, então, o Bruno Covas também, outro exemplo, e assim por diante, né? Existe uma rejeição muito forte às esquerdas na cidade. Você comentou conosco, então, dessa polarização bastante forte em São Paulo, entre o Boulos de um lado, Ricardo Nunes do outro. Mas e os demais candidatos? Temos outros. Bom, o terceiro grande nome é o de Tabata Amaral, né? Mas ela apresenta não mais do que 8% das intenções de voto. Por que isso ocorre? Exatamente porque ela não se associou nem à imagem de Bolsonaro nem à de Lula. Então, apesar da alta rejeição, ainda assim, Lula e Bolsonaro são figuras carismáticas, populistas, que acabam atraindo votos. Então, a Tabata fica para trás, assim como todos os demais candidatos, que não ultrapassam 5%, 4%, 3% dos votos, né? Então, o Lula e o Bolsonaro acabam sendo, entre aspas, né, maus necessários para que, ou males necessários, né, para que as candidaturas, tanto de Boulos quanto de Ricardo Nunes, alavanquem. E a Tabata, como uma outsider, acaba sendo enfraquecida, exatamente por não se aliar a nenhum dos dois lados. Paulo, me lembro de uma frase do Ulisses Guimarães, né? Presidente lá da Câmara dos Deputados, que dizia que política é que nem nuvem. Cada vez que você olha para cima, ela modificou. Essa tendência, na sua opinião, dessa radicalização, dessa bipolarização, que você acabou de explicar aqui para a gente, ela tende a se consolidar ou ela pode mudar ainda até o dia da eleição? É difícil que mude, né? Porque, por exemplo, o Lula, apesar das acusações que pesaram contra ele, apesar de absolvido, seja com o Mensalão, depois a Lava Jato, a imagem dele, em termos de popularidade, não foi muito alterada. A mesma coisa as pesquisas eleitorais têm mostrado em relação com o Bolsonaro e a sua influência. Apesar da tentativa do golpe do 8 de janeiro do ano passado, assim como também as investigações da Polícia Federal que revelaram minutas de golpe, reuniões organizando um golpe militar, ainda assim a figura de Bolsonaro continua forte. Então, é muito difícil ainda a população no Brasil, né, em São Paulo especialmente, se dissociar dessas duas figuras políticas. Por isso mesmo que se tornam males necessários. Lula tem uma força política imensa junto aos movimentos progressistas de esquerda e até mesmo uma classe média aqui em São Paulo, um pouco mais instruída, que frequentou as universidades. E a juventude, diga-se de passagem, né? Enquanto Bolsonaro, com Ricardo Nunes, tem uma influência tremenda sobre a população evangélica, muitos profissionais liberais, por exemplo, motoristas de Uber, né? Então, isso vai mostrando que Lula e Bolsonaro ainda têm muito combustível para queimar em termos de influência política em todo o país, ainda mais em São Paulo. Paulo, muito obrigado aqui por nos atender. Eu agradeço o convite. Boa semana. Muito obrigado. Professor Paulo Ramires é cientista político, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, fazendo uma análise aí sobre o cenário político para a Prefeitura de São Paulo. Agora, Pedro, qual é a sua opinião? O que você acha disso? Qual é a sua avaliação? Para onde vai indo essa disputa? E isso aí fica mais uma contribuição. Ele não é o primeiro ouvido sobre o assunto. Outros também serão ouvidos. E você vai, então, avaliando aí o que você julgar melhor.